Estamos na página de número 101, capítulo 2, nossas lições de hermenêutica, fatores determinantes sobre a interpretação bíblica. O exercício de interpretar a Bíblia corretamente deve ser submetido a regras necessárias que facilitam o caminho do leitor. O texto tem consigo um valor histórico, pois foi construído sob circunstâncias de um determinado lugar, em certo período de tempo. É importante lembrar que, sendo a Bíblia Sagrada a palavra de Deus, ela não retrata apenas fatos de uma época, mas contém princípios de valores eternos. Então, portanto, há vários fatores que o estudante da Bíblia precisa ter em mente ao começar a estudar as Escrituras e buscar o aprofundamento por meio dos textos sagrados. Primeiro, muito cuidado quanto ao uso das aplicações. Entenda aonde que aquele texto que você leu, aonde que ele se aplica. Observando o seguinte, página 102, aplicação primária. A aplicação primária da Bíblia trata-se do significado histórico dos textos sagrados e se restringe ao momento da história em que o escritor escreveu aquele texto. Vou te dar um exemplo. O Antigo Testamento foi escrito para o povo judeu e contém todo o código de instruções para a vida civil, moral, social e religiosa da nação judaica. Então, esse texto em aplicação primária, ele compreende aquele período. Segundo, aplicação secundária. Embora constatemos que as escrituras têm o seu significado histórico, seu conteúdo abrange todas as épocas. Vemos textos bíblicos que comprovam o valor eterno da palavra de Deus. A segunda aplicação refere-se a todos os períodos da história, desde quando as escrituras foram escritas. Os pecados de desobediência de Israel, a idolatria, atos imorais de homens e assim sucessivamente. O que fizeram de mal nesse sentido? Ele tem uma aplicação secundária a todos, por assim dizer. Aplicação profética, página 103. As escrituras não contêm apenas uma aplicação primária, que é o sentido histórico do texto. Uma aplicação secundária que trata do significado prático dos textos para a vida atual, mas ela também tem uma aplicação profética, que se refere a uma realidade futura. Em algumas situações, o texto abrange as três aplicações: a primária, a secundária e a profética. E é aí que a hermenêutica nos ajuda para entender qual delas vai funcionar naquele momento, no texto em que nós estamos analisando. Regra fundamental da hermenêutica e sua aplicação. Primeiro, os perigos da falta de uso da regra fundamental. Os benefícios do uso da regra fundamental. A principal regra da hermenêutica é simples e prática, no entanto, fundamental para que ocorra a interpretação das Sagradas Escrituras. A Bíblia é a sua própria intérprete. E acabou. A fundamental regra da hermenêutica. Se alguém perguntar para você, se alguém te perguntar qual é, simplesmente assim, de maneira lacônica, pode responder: a Bíblia interpreta a Bíblia ou a Bíblia é a sua própria intérprete. Capítulo 3, a primeira e a segunda regra formal da hermenêutica e sua aplicação. A primeira regra formal e sua aplicação. A primeira regra formal da hermenêutica é a seguinte: enquanto for possível, devemos tomar as palavras e trechos bíblicos no seu sentido comum e popular. E aqui na página de número 108 existe exatamente essa regra que foi aqui colocada, empregando a primeira regra em algumas referências. Aqui tem várias referências, você analisando, você que tem o livro em mãos, você vai verificar que é exatamente isso que dá para fazer.
Segundo, cuidado quanto ao uso da primeira regra, para não aplicar ela de maneira errada. Vocês entenderam? Muito cuidado com essa questão. A segunda regra formal e sua aplicação, na página 109. A segunda regra formal da hermenêutica se define de tal forma, dessa maneira. Sempre se deve tomar as palavras bíblicas no sentido indicado pelo conjunto da frase. Empregando a segunda regra em algumas referências, aqui tem várias, e podemos observar como isso é feito. E embaixo, 110, também o mesmo alerta anterior. Cuidado quanto ao uso da segunda regra formal. Página de número 113, capítulo 4. A terceira e quarta regra formal da hermenêutica e sua aplicação. A terceira regra formal e sua aplicação é a seguinte: sempre se deve consultar o contexto, isto é, os versículos ou capítulos que precedem e seguem o trecho em questão. E aqui também, empregando a terceira regra em algumas passagens bíblicas. E 115 também, cuidado quanto ao uso da terceira regra formal. A quarta regra, e página 116, e sua aplicação. Sempre levar em consideração o desígnio ou objetivo de livros ou passagens bíblicas que apresentam expressões ou ensinamentos obscuros de difícil entendimento. E tem pregador que gosta de ler um texto obscuro, de difícil entendimento do auditório, para dar aquele impacto, para dizer, olha, vai vir coisa profunda, ele sabe o que vai dizer. Tem pregadores que sim, mas tem pregador que faz questão de ler para que o auditório prenda-se atenção e na realidade nem ele entende o que ele leu. Esse é o problema. Empregando a quarta regra em algumas passagens, está aqui, na 117, utilizando a quarta regra para entender os escritos de Paulo e de Tiago, por aí vai. E a quinta regra formal, capítulo 5, página 119. A quinta regra formal é simples, direta e se define da seguinte forma: sempre se deve consultar passagens paralelas. Isso aqui eu também chamo de referências remotas. Passagens paralelas de palavras, no caso. Nas escrituras existem palavras e frases que apresentam certa dificuldade de compreensão. Ao se deparar com elas, é necessário que o intérprete procure a interpretação na própria Bíblia, consultando outros textos que contêm declaração ou palavras semelhantes. E aqui tem texto para se empregar essas paralelas de palavras. Página 120 também, o cuidado quanto ao uso dela, empregando essas paralelas em alguns textos. Cuidado quanto ao uso de passagens paralelas de ideias, paralelas de ensinos gerais, na página 123, e iniciando aqui a unidade de número 4, a linguagem bíblica e as figuras de retórica, que são várias. O cuidado do intérprete quanto à linguagem bíblica é um aspecto fundamental para que a correta interpretação dos textos, em virtude da Bíblia ter sido escrita em 3 idiomas, não são usuais no contexto ocidental. Constitui um desafio para o leitor observar as mudanças ocorridas nos sentidos da palavra. Um auditório ocidental, que é o nosso, é diferente do auditório oriental, que era, digamos, os primeiros destinatários da Bíblia. Importantes observações sobre a linguagem bíblica. Primeiro, o significado das palavras. Segundo, conhecendo os sentidos das palavras na Bíblia Sagrada. E aqui tem vários. Exemplo, tem um quadro aqui na página 129. Comer, templo, morrer ou morto, trevas, dormir. Tem significados, digamos, distintos do usual nosso para o contexto bíblico. Devemos estar atentos. A interpretação de expressões no hebraico, importante analisarmos isso para uma hermenêutica correta. Textos bíblicos com expressões hebraicas, tem várias situações aqui, convido para vocês analisarem, não vamos citar esses detalhes. Os nomes de lugares no modo de expressão dos hebreus, e por aí vai. A interpretação de expressões
gregas, na página 132, para se analisar também. Capítulo 2, os símbolos e tipologias na Bíblia Sagrada. O uso dos símbolos na Bíblia Sagrada, embora o uso dos símbolos seja frequente nas Escrituras Sagradas, as passagens nas quais eles aparecem mostram claramente que não podem ter uma aplicação literal, e sim somente figurativa, pois o nome já diz, são símbolos. Nomes simbólicos na Bíblia. Tem um quadro aqui embaixo que tem vários. O simbólico, literal ou comum. Analise esse quadro embaixo, que é exatamente essa explicação que devemos estar atentos também. Tipologia bíblica. Tipologia é o estudo ou ciência dos tipos. A definição mais comum de tipo diz que se trata de uma relação pré-ordenada que certas pessoas, eventos e situações têm umas com as outras. Eventos e instituições correspondentes que ocorrem numa época posterior na história da salvação. José é um tipo de Cristo. Davi também é um tipo de Cristo. Moisés, libertador, é um tipo de Cristo e por aí vai. Cuidados necessários quanto ao uso dos tipos na Bíblia. Aqui tem vários cuidados para se tomar. E aqui tem um quadro na página 139. Pessoas, eventos, países, animais, analisando a questão da tipologia bíblica. O uso de provérbios e parábolas na Bíblia. Os provérbios e sua aplicação na Bíblia Sagrada. Os provérbios no Antigo Testamento. Provérbios até no Novo Testamento. Provérbios é uma lição máxima, é uma espécie de laconizada, expressões que trazem profundidades de aplicabilidade na educabilidade para a conduta. Exemplo, Provérbios te ensina como viver, Eclesiastes te ensina como morrer e Jó te ensina como sofrer. Eu citei os três aqui porque são livros sapienciais. Então os provérbios vão nessa situação de ensinar o ser humano a viver. Cuidado quanto às interpretações dos provérbios, as parábolas e sua aplicação na Bíblia Sagrada. A finalidade das parábolas também devemos analisar, métodos de interpretar uma parábola. E na página 147, as figuras de retórica na linguagem bíblica. Quais são as figuras de retórica que a linguagem bíblica apresenta para nós? Que a gente tem que entender para uma fiel hermenêutica, compreender essas figuras de retórica quando as mesmas aparecem. Por exemplo, a metáfora, a símiles, as metonias, metonimias, melhor dizendo, alegoria, paradoxo. E aqui na página de número 151, tem aqui um quadro que vai nos informar, bastante interessante, o que é sinédoque, prosopopeia, ironia, hipérbole, fábula, interrogação, apóstrofe, antítese e gradação. Peço que vocês analisem esse quadro, que é muito importante para que vocês possam entender de maneira detalhada esse pormenor da fiel e correta hermenêutica bíblica para a interpretação das Sagradas Escrituras. E, finalmente, a conclusão na página de número 153. Nesse estudo, vimos a importância da hermenêutica para a compreensão dos textos bíblicos. Embora alguns ignorem essa ciência, o intérprete consciente, ele sabe que ao ler as Escrituras está lidando com a palavra de Deus escrita. Por isso deve tomar muito cuidado. Por causa do descaso de vários cristãos, tem surgido constantemente seitas heréticas e falsos mestres que distorcem o texto sagrado e enganam, infelizmente, muitas pessoas. Certa feita, o mestre, o Senhor Jesus, ele deixa claro para os seus interlocutores: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E quando Jesus usa o termo errais, o termo grego está ali no presente. Errais, não, vocês erraram, por isso que vocês não conhecem a Escritura nem o poder de Deus. Vocês vão errar. Não, ele diz errais, ou seja, vocês fazem isso constantemente.
Mas nós, eu, você, temos a possibilidade de deixarmos o erro e de fato conhecermos as Escrituras e também o poder de Deus.